Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Bruna Luiza. Estamos aqui mais uma semana diante de uma mesa posta para trocarmos experiências, histórias, para que edifiquem as nossas vidas, né? Todas elas fundamentadas na Palavra de Deus. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, muito necessário. Então eu já vou pedir para você fazer seu chá, seu café. Não sei se você vai tomar um suco, porque agora tá começando a ficar muito quente, né? Mas prepara, senta para prestar muita atenção no que a gente vai conversar hoje, porque esse assunto requer muito da sua atenção, que você esteja aberto para o que o Senhor vai falar aqui e que depois você pegue esse podcast, passe para outras pessoas e converse sobre isso na mesa da sua casa, com as suas amigas, porque é isso que a gente tem tentado promover aqui, né? Que vocês retornem à mesa e conversem com as pessoas que estão do outro lado, ao invés de ficar conversando só com as pessoas que estão aqui nas telas, né, Bru? Isso mesmo. E para quem não sabe, nós temos um perfil lá no Instagram, vai aparecer aqui para vocês, mulderdeverdade.ipp. mulderdeverdade.ipp. Lá você pode também compartilhar suas fotos com as suas amigas, com seus familiares, trazer sugestões de tema que vocês gostariam de ouvir e também dúvidas, né? Caso surja alguma dúvida de algum bate-papo aqui, você também pode perguntar, estaremos por lá respondendo as suas questões, né? E trazendo, sempre resgatando essa importância de estarmos à mesa, de capricharmos para dentro da nossa casa, né? Muito importante. Muito importante, não só para as visitas. Então, se ajeite aí com quem estiver no seu cantinho, na sua casa e vamos com a gente no papo de hoje. Que hoje tá imperdível. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito querida. Ele é o pastor Daniel Simões. Ele é casado com a Carolina há aproximadamente 5 anos, né, pastor? Ele é formado em teologia pela Palavra da Vida e tem mestrado no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper em Teologia Filosófica. E ele é pastor de jovens, então, da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, estou muito honrado pelo convite. Espero poder contribuir aqui com o diálogo e ajudar as mulheres a participar dessa mesa bonita aqui também. Quero somar com vocês. Vai contribuir muito, felizes, né? É realmente um privilégio. Alegria minha. Então a gente começa aqui, Dani, com uma pergunta. Pode chamar Dani, né? Por favor. Porque a gente faz para todos os nossos convidados, que a gente sempre pergunta quem é Jesus para você. E a gente queria ouvir um pouquinho. Eu gosto de uma referência que as escrituras trazem sobre Jesus, que o definem com 2 características. Nosso grande Deus e Salvador. Eu acho que isso é importante porque numa geração que chama Jesus de um cara legal, chama Jesus de bom homem, chama Jesus de um monte de coisa, a gente olhar para o que as escrituras dizem e o reconhecem como Deus, isso deixa a conversa um pouco mais séria, né? Eu gosto de lembrar, C.S. Lewis falava que se Jesus é quem ele realmente disse que é Deus, e você não levar isso a sério, você está diante de um problema muito sério. Agora, se ele não for Deus, ele é um doido. Então não dá para ficar assim com Jesus cozinhando em banho-maria. Ou ele é quem ele disse que é, ou você vai ter que rejeitá-lo. Essa história de simpatizar com um Jesus meio good vibes, assim, não é realista, gente. Então eu gosto de pensar Jesus, ele como o nosso grande Deus e Salvador. Porque a grandeza dele não o coloca distante de nós. A grandeza dele se evidencia justamente na disposição dele em se inclinar para estar com a gente e salvar a gente. A gente precisa de um Salvador. Então Jesus é o meu grande Deus e Salvador. O nosso grande Deus e Salvador. Que bonito, né? Muito bonito. E aí você falando em relação a isso, né, que é um Salvador, a gente convidou você porque a gente assistiu uma série de pregações que você fez sobre identidade, e a gente queria conversar um pouco a respeito disso aqui no podcast. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco o que é identidade, porque pode ter alguém que está assistindo a gente que não sabe como definir o que é identidade. Acho que é muito interessante pensar quando a gente vai se apresentar para alguém, né? Oi, eu sou o Daniel. E as pessoas costumam perguntar assim, quem é o Daniel? E a pergunta é, quem é você? E aí, geralmente, nós respondemos dizendo,
o que nós fazemos. Quer dizer, a gente talvez saiba na teoria o conceito de identidade, mas na prática a gente o confunde. E a gente tende a olhar para o que nós fazemos como aquilo que nós somos. Então a identidade é o que nós somos, não aquilo que nós fazemos. Idealmente, nossa identidade deveria definir o que nós fazemos, mas a gente inverte essa ordem e permite que aquilo que nós fazemos defina a forma como nós nos entendemos. Então, identidade é o que eu sou. Acho que daqui a pouquinho a gente pode pensar o que acontece quando a gente inverte essa ordem. Mas identidade é aquilo que eu sou. E se identidade é aquilo que eu sou, a gente precisa de um alicerce sólido para construir essa identidade, para ter uma percepção correta acerca de quem a gente é. É um assunto muito necessário para os nossos dias, né? E qual é, então, e quem define a nossa identidade como seres humanos? Muito bom. Eu acho que a gente pode partir de observar a realidade e depois enxergar o ideal. Quando a gente observa a realidade, a maioria das pessoas define sua identidade a partir das suas atuações. Quem é você? Eu sou jornalista, eu sou médico, eu sou professor, eu sou dona de casa. As pessoas olham para aquilo que elas fazem, para uma tarefa, e enxergam na sua tarefa o que elas são. Mas é interessante pensar que quando Deus ele nos salva, ele não nos dá uma lista de tarefas. Ele nos dá uma identidade. Ele diz algo a nosso respeito. E só depois de dizer algo a nosso respeito é que ele passa a nos dar uma lista de tarefas. Eu gosto muito do livro de Efésios para pensar sobre isso, porque Efésios tem 6 capítulos. Eu acho que é muito didático. Porque nos 3 primeiros capítulos de Efésios, se você olhar para a quantidade de verbos ali, a maioria dos verbos está no indicativo. O que significa isso? São verbos que dizem algo a nosso respeito. Dizem quem nós somos. E aí depois, nos 3 últimos capítulos, há uma mudança radical no modo dos verbos. E você passa a ter uma série de verbos no imperativo. E aí você fala assim, o que a gramática importa? Importa porque os mandamentos e as ordens são posteriores às afirmações de identidade. Primeiro Deus nos diz quem nós somos e depois nos diz o que nós fazemos. Então, para as pessoas que talvez estejam buscando ou baseando sua identidade naquilo que elas fazem, elas precisam dar um passo para trás e lembrar aquilo que Deus diz a respeito delas e com base no que Deus diz que elas são, elas podem construir o que elas fazem. E veja como isso não é uma questão, a crise de identidade não é um problema para quem está fora da igreja, um problema do mundo, como a gente costuma dizer, né? Porque muitas vezes na igreja a gente cria iniciativas, né? Vamos criar aqui uma iniciativa dos professores cristãos, ou dos médicos cristãos, dos educadores cristãos, dos jornalistas cristãos. O que a gente está dizendo? Que essa pessoa é algo e cristão. E a gente precisa inverter essa ordem. Um cristão que é médico, um cristão que é educador. A primazia da nossa identidade está em Cristo. Porque nós morremos e a nossa vida foi escondida em Cristo. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ou seja, a minha principal definição, aquilo que primeiro pode ser dito a meu respeito, é que eu sou um cristão. É o que Cristo é. Ou seja, a nossa identidade, ela é derivada. Ela não é absoluta, não se baseia em mim mesmo autonomamente. É algo que é dito sobre mim, é algo que eu recebo. E só então, quando eu recebo minha identidade, eu percebo quem eu sou em Cristo Jesus, isso define o que eu faço. Porque quando a gente inverte, se eu sou um educador cristão, eu vou tentar encontrar no cristianismo um ambiente para evidenciar a minha identidade como educador. Agora, se eu sou um cristão educador, eu vou fazer com que tudo o que eu faço, inclusive na área da educação, evidencie quem eu sou em Cristo Jesus, que é um cristão. Então, nossa identidade precisa, idealmente, ser estabelecida naquilo que Deus diz a nosso respeito, em Cristo Jesus. Nossa, e é muito profundo isso que ele está falando, né? Porque a gente tenta redimir as coisas
a partir daquilo que a gente entende que a gente é e dos lugares que a gente ocupa, quando deveria ser o contrário, né? Porque a gente não vai redimir nada, porque o Senhor é quem redime as coisas, mas Ele coloca a gente em alguns lugares para que a gente possa fazer a diferença. Então, isso que você falou é muito interessante. E aí eu queria perguntar, então, onde geralmente a gente busca definir a nossa identidade, principalmente, né, nos nossos dias, que tem muitas vozes falando... Olha que interessante, né? Quando Jesus vai passar pela experiência da tentação no deserto, e acho que é interessante lembrar que o texto diz que o Espírito leva Jesus para essa experiência, né? Satanás faz propostas de naturezas diferentes, né? Ele faz uma proposta de natureza física, lidando com a fome de Jesus. Então, se a gente abrir as redes sociais da maioria das pessoas, em alguma altura vai ter uma foto de comida. Quem que vai num restaurante bom e não tem a primeira coisa, ter vontade de postar aquele prato bonito que tá ali comendo, né? Satanás faz uma proposta de natureza emocional, quando fala sobre proteção, dizendo que Deus dará ordens aos anjos para que venham e protejam Jesus. Mas ele também vem com uma proposta de natureza espiritual, quando oferece os reinos para Jesus. Então é muito interessante perceber que na nossa vida não é diferente. A gente busca precisamente as coisas que Satanás ofereceu para Jesus. A gente busca as coisas que Jesus resistiu. Que maluco isso, né? Por que a gente é assim? Mas veja que é importante pensar isso, porque Satanás, ele é muito previsível. A estratégia dele não mudou. O problema é que a gente é tolo e a gente continua caindo na mesma estratégia. O diabo se aproxima de Jesus e ele sempre vai dizendo: se você é o Filho de Deus, e faz a proposta. Se você é o Filho de Deus, faz uma proposta. Ou seja, o ataque, a tentação para Jesus não é comer, não é transformar a pedra em pão. A tentação é permitir que outra pessoa, que não o próprio Deus, defina a identidade do Filho. Porque se você virar a página da Bíblia um pouquinho antes, o episódio anterior à tentação é o batismo de Jesus, em que uma voz do alto diz: este é o meu Filho amado. Então, Jesus estava diante da oportunidade de permitir que a voz do Pai definisse sua identidade ou a voz do diabo definisse sua identidade. O desafio para nós ainda é o mesmo. A gente permite que aquilo que Deus diz a nosso respeito defina a nossa identidade, ou a gente vai permitir que as tentações do diabo definam nossa identidade? Porque o diabo vem: se você é o Filho de Deus, mas ele tinha acabado de ouvir do próprio Deus: este é o meu Filho amado. E, gente, veja que previsibilidade. Quando em Gênesis a serpente vai tentar a Eva, ela não faz exatamente isso, tentar questionar a palavra de Deus, e começa com uma pergunta: o que Deus disse? Só questiona a palavra de Deus. E em seguida nega a palavra de Deus. Você não vai morrer. Eva estava diante da possibilidade de permitir que a voz de Deus a guiasse ou que a voz da serpente a guiasse. E Eva decide se permite a orientação do Satanás. Jesus não. Jesus baseia a sua identidade na palavra de Deus. Então a gente precisa de um coração completamente cativo àquilo que Deus diz a nosso respeito, porque só assim a gente vai ser capaz de resistir às propostas que o diabo faz para construir nossa identidade. E aí, gente, o restaurante que a gente come, se ele é caro ou se ele é barato, não vai definir nossa identidade. A marca da roupa que a gente usa não vai definir nossa identidade. Se a gente anda de carro zero ou de carro usado, não vai definir nossa identidade. Se a gente tem casa própria ou casa alugada, não vai definir nossa identidade. Se a gente estudou na faculdade federal ou na faculdade particular, não vai definir nossa identidade. Se a gente nem fez faculdade, isso também não vai definir a nossa identidade. Se a gente está empregado ou desempregado, não é isso que define a nossa identidade. Se a gente já casou ou ainda não casou, não é isso que vai definir a nossa identidade. Se a gente tem filhos ou não tem filhos, não é isso que vai definir a nossa identidade. Então você vê que a gente pode olhar para coisas aparentemente legítimas
mas a gente as coloca em lugares ilegítimos, permitindo que elas definam nossa identidade, quando a única coisa que pode definir nossa identidade é aquilo que Deus diz a nosso respeito, é a palavra de Deus. A gente precisa de um retorno radical à voz de Deus para definir quem nós somos. A palavra de Deus. O que você está falando é muito, né? Tem um ponto que me marcou que é referente ao pensamento cativo, né? O quanto hoje em dia a gente olha ali para buscar mesmo a nossa identidade nas redes sociais, num artista famoso. Hoje tem uma profissão aí que está muito em alta, que são as influenciadoras, né? O quanto a gente se baseia na vida que elas propõem ali diante de uma rede social, que muitas vezes não são nem a vida que elas levam, né? Então, o quanto é importante realmente a gente ter esse foco, o pensamento cativo e se lembrar, né? Daquilo que Deus já falou a nosso respeito. E ter esse foco com Cristo. Bruna, eu tô aqui lembrando, né? Essa expressão do pensamento cativo, ela é uma expressão do apóstolo Paulo, em que ele diz que ele leva todo o pensamento cativo até que ele se sujeite à autoridade de Cristo. E olha que interessante, né? O apóstolo Paulo dizer isso, né? Quer dizer que mesmo após o encontro com Jesus, o exercício de levar a nossa mente cativa à autoridade de Jesus continua sendo necessário, porque mesmo depois do encontro com Jesus, os nossos ouvidos ainda se inclinam para ouvir a voz do diabo. Como, infelizmente. Os nossos ouvidos ainda se inclinam. E sabe o que é mais desafiador? Porque nem tudo que nos tenta é mal. Veja, eu sou pastor de jovens. A faixa etária ali que compreende o nosso trabalho é mais ou menos entre 18 e 29, 30 anos. Quando a gente vê as meninas chegando ali com os seus 25, 26 anos, elas começam a entrar numa crise profunda, aquelas que não se casam. Casamento é uma coisa boa? Casamento é algo de Deus. Deus criou o casamento. Mas aí, de repente, a menina vive uma crise, porque a identidade dela está firmada em algo que não o próprio Deus, em algo que Deus criou, o casamento. Mas ela só se enxerga plena, produtiva, frutífera, se ela for casada. Para aquelas que casam, talvez venha a questão da gravidez. Ela se vê uma mulher, ela é crente, temente a Deus, serve na igreja, ela é bem casada, ela ama o seu esposo, ela cuida da sua casa, mas lhe faltam os filhos. E ela olha para aquilo que lhe falta como se a falta, a escassez, definisse sua identidade. E ela não se enxerga plena porque ela não tem filhos. Então veja como não são só coisas erradas, não são só vozes erradas que podem roubar nossa identidade. Existem coisas legítimas que podem ocupar lugares ilegítimos e assim nasce a idolatria. Então, mesmo coisas boas, mesmo coisas criadas por Deus, mesmo projetos para o bem, se eles não estão sujeitos ao poder de Deus, sujeitos à voz de Deus, eles podem ocupar um lugar legítimo no nosso coração e tentar definir a nossa identidade. E se a nossa identidade não está definida na palavra de Deus, ela está equivocada. E como? E pegando esse gancho, então, pastor, a identidade dos cristãos, ela é diferente da identidade dos não cristãos? Eu acredito que sim. Existe uma verdade, uma chamada verdade universal de que todo mundo é filho de Deus, né? E com certeza a gente nos nossos relacionamentos já deve ter ouvido coisas do tipo: eu mereço tal coisa, afinal eu também sou filho de Deus. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a identidade de filho de Deus, que é exatamente aquilo que Deus diz a respeito de Jesus, para que nós tenhamos a mesma identidade de Jesus, para que nós o tenhamos como definidor da nossa identidade, nós precisamos de Jesus. É aos que creem em seu nome. O direito de serem tornados filhos de Deus é dado àqueles que têm uma relação com Cristo Jesus. Agora veja, se é tornado filho de Deus, é porque antes do encontro com Jesus não era. Inclusive, as Escrituras dizem que a nossa identidade antes de Jesus era de gente morta. Nós estávamos mortos dos nossos pecados. E acho que pior do que estar morto é um morto inimigo de Deus. Você já imaginou assim? O que significa ser inimigo do Daniel?
significa nada. Que, com a minha força, não posso fazer o quê contra alguém? Agora, você já pensou o que significa ser um inimigo de Deus? O Criador de todas as coisas como seu inimigo? Ou você numa relação de inimizade com Deus? Então, a identidade de alguém sem Jesus é uma identidade absurdamente diferente da identidade de alguém que está em Cristo. Mas aqueles que estão em Cristo, nova criatura, esses ouvem do Pai a mesma coisa que o Filho Jesus ouviu. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho alegria. Nossa, muito, muito especial isso, né? Porque muitas vezes eu vejo que a gente, como cristãos, a gente quer ter a mesma identidade, mesmo tendo a identidade em Cristo, né? A gente quer ter a mesma identidade que as pessoas que não são salvas têm. Porque a gente não entendeu isso, que o que a gente faz não nos define, né? Então é uma coisa muito, muito importante. E aí eu queria então que a gente começasse a pensar um pouquinho sobre a questão da nossa identidade ligada a outras áreas da nossa vida. A gente não saber quem a gente é influencia a nossa vida por completo? Gente, a gente não precisa de muito para perceber que as pessoas andam por aí perdidas, né? Por que as pessoas trabalham o tanto que trabalham? Alguns podem dizer, não, para ganhar dinheiro. Ah, tá bom. Para que o dinheiro? Ah, para eu comprar minha casa. Tá bom, aí a pessoa compra a casa e ela continua fazendo o quê? Trabalhando. Mas para quê? Ah, porque agora eu quero comprar um carro. Tá bom, aí ela compra um carro. E aí ela continua trabalhando. Mas pra quê? Não, que agora eu quero comprar uma segunda casa. Porque eu preciso ter uma renda extra. E aí ela compra a segunda casa. E ela continua a fazer o quê? Continua trabalhando. Diz que se perguntarem pra uma pessoa quanto dinheiro é necessário, diz que a resposta é um pouco mais. Então, assim, pra quem tem pouco, quanto dinheiro você precisa? Um pouco mais. Pra quem tem muito dinheiro, quanto você quer ainda? Um pouco mais. Então, veja que quando a gente, nessa construção da vida, a gente não tem clareza sobre para onde a gente está indo, ou de onde a gente veio e para onde a gente vai buscando em coisas fúteis, em coisas passageiras nossa identidade. E veja, trabalho foi algo que Deus criou, trabalho é bom. Ter uma casa é bom. Sua casa pode ser um lugar para abrigar anjos. É isso que as escrituras falam, né? Alguns, sem conhecer, receberam anjos em casa. Então, a nossa casa pode ser um lugar que vai servir, que vai honrar a Deus. Agora, você vê que o problema é fazer do meio um objetivo. E quando a identidade é mal estabelecida, é isso que a gente faz. A gente pega os meios, as coisas que Deus nos dá para serem usadas com o objetivo de oferecer glória a Deus, e nós tornamos as coisas um fim em si mesmas. Aí o trabalho vira um fim em si mesmo. Aí ter a casa vira um fim em si mesmo. O carro vira um fim em si mesmo. O casamento vira um fim em si mesmo. Coisas que foram criadas para a glória de Deus se tornam um fim em si mesmo. Então, essa inversão é fruto de uma percepção equivocada acerca da identidade. Então, veja que a gente está diante de... Nós não estamos diante de uma lista de regras, de coisas que nós podemos e coisas que nós não podemos. A gente está aqui falando que a nossa identidade nos ajuda a fazer a coisa certa pela razão certa. Porque na vida com Deus, motivação conta muito. Porque a coisa certa, feita pelo motivo errado, se torna a coisa errada. Você lembra da passagem em que Saul fica ansioso, esperando, porque não quer esperar para oferecer o holocausto, e ele não espera o profeta chegar, e aí ele vai lá e oferece. Olha que interessante, né? Reconhecer Deus não era uma coisa boa? Afirmar que a bondade de Deus o trouxe até aquele momento não era uma coisa boa? Reconhecer, né? Foi o favor de Deus. Eu vou dizer para que as pessoas, eu vou deixar um altar levantado aqui para que as pessoas que passarem por aqui vejam que foi Deus que fez. Gente, que maravilha, que crente maravilhoso que era Saul, né? E Deus está dizendo, não, eu quero obediência, eu não quero seus sacrifícios. Então, veja, a coisa certa, feita pelo motivo errado, se tornando a coisa errada. Então a gente está diante de um cenário que precisa ajudar a gente não a criar uma lista de regras,
De novo, lembra de Efésios. Primeiro nossa identidade. E a partir da nossa identidade, desdobrar isso para uma lista de afazeres. Porque também o risco é a gente dizer assim, não, já que eu sei quem eu sou em Cristo, eu não preciso fazer mais nada. E aí a gente cai num outro extremo que desvaloriza a identidade que nos foi dada. E a gente, às vezes, se apoia na graça de uma forma equivocada. Só que a gente esquece que a graça, ela é o oposto de mérito, não o oposto de esforço. Ou seja, a graça vai nos capacitar para fazer o que precisa ser feito. Porque primeiro ela nos capacita para ser quem nós precisamos. Lembro do apóstolo Paulo dizendo assim, pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E ele está defendendo o ministério dele, porque estão comparando ele com os outros apóstolos. E aí ele diz, pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E aí Paulo, eu gosto porque Paulo sabia quem ele era e não tinha medo de reconhecer isso. Ele falava assim, e eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Contudo, não eu, mas a graça. Então veja que a graça não foi uma cama em que Paulo deitou e ele repousou ali para sempre na graça, e porque afinal de contas eu sei quem eu sou, pela graça de Deus eu sou o que eu sou. A graça foi o capacitador da missão. A graça foi exatamente o elemento que o tornou hábil para fazer aquilo que era necessário ser feito. Então, a graça não o isentou do trabalho. A graça o capacitou ao trabalho. Então, eu acredito que essa percepção vai ajudar a gente a basear a nossa identidade na palavra de Deus, pela graça, nos movendo a fazer algo, nos movendo com base em quem nós somos a fazer algo também. Nossa, minha mente fez assim, ó, pá. Nossa, nem me fale. Você vai falando, eu vou lembrando. E certa vez eu ouvi que quando você falou sobre de onde nós viemos e para onde vamos. Então, a nossa identidade, ela está estabelecida nisso, né? Quando eu tenho essa convicção de onde eu vim e para onde vou. Tanto que no nosso RG aqui, na nossa identidade, tem o quê? A nossa filiação, né? E por isso eu também vejo da diferença de uma identidade de um cristão e de um não cristão. Porque quando eu nasço de novo, eu sei de fato quem é meu pai, né? De onde eu vim e para onde eu vou. E isso vai baseando, então, as minhas escolhas, né? Porque a verdade, ela já foi revelada para mim, né? Eu já tenho a luz. E aí eu preciso, então, fazer as minhas escolhas com base nisso, né? E pastor, esse tema, ele afeta muito a questão da sexualidade, né? Então, uma pergunta, a nossa verdadeira identidade em Cristo realmente afeta a nossa sexualidade? De que forma? É muito interessante pensar nisso, porque a gente está diante de uma sociedade que foi definida como líquida, né? Então, valores, dogmas, referenciais, eles escorrem entre os nossos dedos. Especialmente quando a gente pensa acerca da sexualidade, né? A gente vive a gente pode chamar isso de crise de sexualidade, mas isso seria uma percepção parcial do problema. O que nós vivemos é uma crise de identidade. E a crise de identidade faz com que nós vivamos uma crise na sexualidade. Porque as pessoas passam a construir a sua identidade em algum elemento que não seja o que Deus diz. Porque elas não identificam Deus como sua origem, tampouco como seu destino, elas vão precisar levantar alguma outra voz para definir quem elas são. E especialmente quando a gente pensa na questão da sexualidade, o grande problema por trás da multiplicidade de opções que a gente tem hoje é porque essa sociedade, ela altamente baseada em afetos, ela coloca os afetos como algo superior àquilo que Deus diz. E qual é o problema com isso, gente? Quando as escrituras nos dão ordens para que nós sintamos alguma coisa, o que tá escondido num mandamento para que eu sinta algo é o fato de que eu posso controlar os meus sentimentos. Só que quem acredita nisso?
as pessoas dizem, mas olha, como que eu controlo aquilo que eu sinto? Agora, se os nossos sentimentos não pudessem ser controlados, não poderia ser pecado sentir algumas coisas, que a Bíblia diz que são pecados. Se os sentimentos são uma realidade que nos aprisionam, que roubam a nossa capacidade de tomada de decisão, isso quer dizer que a culpa do meu pecado é dos meus sentimentos e não minha. Então, vê que problema que a gente cria quando a gente eleva a afeição ao status de definidor da identidade. E aí, qual o problema com isso? As pessoas dizem, eu sou aquilo que eu sinto. Então, quando uma pessoa se sente atraída por alguém do mesmo sexo, ela diz, eu sou homoafetiva. Porque a afeição definiu sua identidade. Agora, veja que problema a gente tem. E muitas vezes a igreja é acusada como se fosse homofóbica, porque afirma a homoafetividade como algo que é contra o padrão de Deus, aquilo que a palavra proibida na sociedade contemporânea, pecado. E a questão não é essa. Nós não estamos diante de algo que é combatido. A nossa afirmação não é acerca da proibição, é acerca daquilo que nós promovemos. Nós promovemos aquilo que nós acreditamos, nós promovemos uma identidade baseada na voz de Deus. O problema da homoafetividade ou de qualquer opção sexual divergente do padrão bíblico é a desconsideração com o Criador. É tentar dizer para Deus que o que ele estabeleceu, que o que ele criou, que o que ele disse é menos importante do que aquilo que eu sinto. Ou os meus sentimentos, as minhas percepções estão superiores à palavra de Deus. Gente, não é a mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden. Não é a mesma coisa que aconteceu com Jesus no deserto. A diferença é que o ser humano pontualmente vem cedendo e abrindo mão da palavra de Deus para ouvir a si mesmo ou para ouvir qualquer outra voz. Enquanto que o Filho amado de Deus decidiu ouvir a voz de Deus. E a questão da sexualidade, ela carrega consigo um outro desafio, porque não é só na sexualidade, na homoafetividade que existe um problema. Existem padrões heteroafetivos que precisam ser questionados. A nossa sociedade muitas vezes lida... Agora, recentemente houve o caso de uma cantora que foi traída pelo seu namorado, noivo, marido, não sei o que ele era dela. E ela foi num programa de TV e abafar e cantar uma música em relação a essa experiência. E eu me lembro de ouvir comentários do tipo assim, mas qual é a novidade? Homens traem. Então você vê que nós estamos diante de um padrão de relacionamento heteroafetivo, mas que foge ao ideal estabelecido por Deus. Ele desrespeita aos limites que foram estabelecidos por Deus, porque todas as pessoas, no exercício da sua sexualidade, vão ter que lidar com limites. Limite não é uma expressão de punição de Deus, é uma expressão do amor de Deus. Deus nos ama tanto que ele estabelece referenciais dentro dos quais há segurança a caminhar. E aí, quando uma relação heteroafetiva desobedece um padrão de Deus, o padrão da monogamia, o padrão da fidelidade, ele também tem um problema. Ou seja, a sexualidade, ela é problema. A problemática em torno da sexualidade não é exclusiva da homoafetividade. A heteroafetividade também carrega limites, igualmente expressão do amor de Deus por nós. E, igualmente, um homem que trai ou uma mulher que trai, assim como uma pessoa homoafetiva que se relaciona com alguém do mesmo sexo, eles estão igualmente dentro do mesmo problema. Eles estão olhando para suas afeições, para os seus desejos, como os norteadores da sua identidade, em vez da palavra de Deus. A gente vê como o tempo inteiro a gente está parando aqui e tentando dizer, voltando para a palavra, né? Uma mulher de verdade é uma mulher que volta os seus olhos para a verdade, que é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. É o que Jesus diz quando vai orar pelos discípulos dele. Ou seja, um resgate da verdade de Deus é a alternativa para um mundo que sofre a distância da relação com o seu Deus.
Agora, você vê que, diante desse cenário, qual é a solução para alguém que luta com a homoafetividade? Não é uma tentativa de heteroafetivizá-la. Inventei essa palavra aqui, né? Mas é o que a gente tenta fazer o tempo inteiro. Essa pessoa, ela precisa de Jesus. A maior necessidade de uma pessoa vivendo uma crise homoafetiva não é se tornar heteroafetiva, é ter um encontro com Jesus. Aí você diz assim, então uma pessoa que teve um encontro com Jesus não pode ver esse problema? Pode. Crentes genuínos vão viver essa realidade. E eles precisam do quê? Da mesma coisa. Cristo Jesus nas suas vidas. Eles precisam continuamente levar a sua mente cativa até que ela se sujeite à autoridade da palavra de Deus. Porque a tentação é real. A tentação é verdadeira. Ela lida com aspectos que encontram eco na alma humana, são anseios reais da alma humana. E exatamente porque eles são reais, nós precisamos da verdade da palavra de Deus. Eles são reais, mas eles são perversões. Eles são a realidade idealizada por Deus, pervertida e tornada antitética àquilo que Deus estabeleceu. Como que eu conserto isso? Não é ajustando toda a sociedade à perversão, mas é retornando ao padrão da palavra de Deus. Então a necessidade continua sendo Jesus, continua sendo a palavra dele, continua sendo esconder a nossa vida tão profundamente em Cristo Jesus que somente a palavra dele tem a liberdade ou poder para definir quem nós somos. Mais do que os nossos sentimentos, mais do que nossas afeições, mais do que o nosso desejo sexual, mas aquilo que Deus diz a nosso respeito. Isso é um caminho. Eu espero que ao final do podcast, assim, as pessoas se lembrem que a gente precisa firmar a nossa identidade naquilo que Deus diz a nosso respeito. E é um grande desafio, né? Porque a gente hoje, é o que o mundo diz, a gente é o que a gente sente. Uhum. Então, se eu sinto, é verdade esse bilhete, então eu tenho que seguir isso, né? As minhas emoções, os meus sentimentos. E eu fico pensando muito nisso que você trouxe, de que a igreja, a gente sempre vai olhar para as pessoas que lidam com questões sexuais de uma maneira muito deturpada. Estava conversando esses dias com uma amiga e eu falei, olha, alguns anos atrás, um escândalo na igreja se uma menina ficasse grávida. Uhum. Isso era um escândalo, era um horror e todo mundo tinha que esconder. Hoje em dia, ninguém liga mais pra isso. E se liga as assim... As coisas se acomodam, parece? Então você olha assim, coitada, né? Você olha com outros olhos. E o homossexualismo tem, né, esse outro olhar, esse outro viés. E eu acho que a gente tem tentado lidar com ele. Eu achei muito legal isso que você fala um pouco na pregação que você fez, de uma maneira não bíblica. Às vezes a gente olha até esse tema com uma pauta política mesmo. E a gente esquece que são pessoas como nós, que precisam da graça, que precisam do amor do Senhor, para serem alcançadas, né? Para serem... É que, Carol, me surpreende ainda eu ia dizer assim, me surpreende que a igreja ia completar a frase, mas eu preciso então dar o passo para trás para dizer, me surpreende que nós, porque eu faço isso, me surpreende que nós nos surpreendamos quando pecadores pecam. Por que a gente se surpreende quando um pecador peca? A gente é excessivamente otimista acerca da capacidade humana para o bem. E a gente não é realista acerca da capacidade humana para o mal. E a gente se esquece que quando o pecado entrou no mundo, ele afetou todas as áreas da nossa vida. E a sexualidade é uma delas. E os sentimentos, a área das nossas afeições foram afetadas pelo pecado. Gente, por que a gente ama? Por que nos dá prazer falar mal de alguém? A gente não fala mal de alguém com pesar. A gente faz isso, talvez depois venha uma culpazinha, mas na hora que você tá ali, por que é tão difícil não falar mal de alguém? Porque na hora que você tá fazendo aquilo te traz prazer. Agora, você acredita que alguém que encontra prazer em falar mal de alguém, você deveria confiar nos seus sentimentos? E, gente, veja diante do limite. Eu não quero parecer radical, mas, por favor, considera aqui a coerência desse argumento. Existe uma ferramenta filosófica
que diz que você quer ver se um argumento ele se sustenta, eleva esse argumento ao absurdo. Se ele resistir no absurdo, ele vai resistir na vida real. Se as nossas afeições forem um norteador da nossa identidade, nós precisaremos legitimar sexo com animais, sexo com mortos e sexo com crianças. Porque se a pessoa se sente atraída por um animal, se ela se sente atraída por um defunto, se ela se sente atraída por uma criança, por que é legítimo uma coisa e não é legítima a outra? Qual vai ser o critério que a gente vai definir para estabelecer qual afeição pode legitimar uma relação e qual afeição tem que ser combatida? Qual afeição a gente vai promover e qual afeição a gente vai combater? E aí, nesse sentido, eu acredito que o cristianismo é honesto, porque nós dizemos: há afeições a serem promovidas e há afeições a serem combatidas. Ah, mas qual é o critério? A palavra de Deus. Eu acredito que nós somos mais honestos no diálogo porque nós dizemos: há limites, eles existem, e Deus os estabelece. Agora, quando não é Deus quem estabelece o limite, vira o senso comum. E há algum tempo, homoafetividade, ou na época homossexualidade, era diagnosticado como um CID. A igreja nunca chamou homossexualidade de doença, chamou de pecado. Agora, a psicologia da época chamou de doença. E hoje não é mais. E hoje não é mais. Então, o senso comum vai reger aquilo que nós definimos como certo e como errado. A gente vai confiar no senso comum que ao longo da história da humanidade se provou como um senso falho. Nós consideramos legítimo escravizar pessoas pela sua cor de pele. O senso comum reconhecia nisso uma possibilidade. A igreja não. Porque as escrituras sempre olharam para a pessoa a partir da dignidade que Deus lhes confere. Então, veja, a igreja ou o cristianismo, ele é honesto no diálogo, porque ele reconhece os limites e diz quem os estabelece. Fora do cristianismo, a gente vem com as pautas e tenta confiar a elementos líquidos a definição de valores absolutos. Ou tenta extrair o valor absoluto. Porque a gente não pode se enganar. O próximo passo, quando a afeição define a nossa identidade, nós caminhamos a passos rápidos para a legitimação da pedofilia. E, de novo, por favor, não quero ser visto como um radical. Eu elevei o argumento ao absurdo. E veja como no absurdo o argumento não se sustenta. Se ele não se sustenta no absurdo, será que ele vai se sustentar naquilo que hoje nós chamamos de normal? Porque a homoafetividade já foi tida como um absurdo. Então veja, nós estamos diante da necessidade de um retorno radical às escrituras, àquilo que Deus diz. Quando a palavra de Deus não define nossa identidade, qualquer outra coisa, mesmo as coisas legítimas, elas podem ocupar de forma ilegítima um lugar que só a palavra de Deus pode ocupar. E a bagunça tá feita. Mas o que você tá falando não tá muito distante, não. Tem lugares que já a pedofilia já é doença, a gente já trata de uma outra forma, assim, então é um argumento absurdo, mas não, infelizmente ele tá presente. Talvez absurdo na nossa cultura ainda, né? Mas uma vez que se abre uma porta, a próxima porta também é aberta e a gente vai aos pouquinhos flexibilizando. De novo, argumento no absurdo, avalia na realidade. E aí eu queria que a gente falasse um pouco agora, né? Começasse a pensar na realidade que a gente tem na igreja quando a gente lida com essas questões de homoafetividade, como que a gente pode trabalhar com as famílias, para as famílias enxergarem a realidade, porque eu vejo que algumas alternativas que a gente encontra, eu sou assistente social, eu trabalho numa universidade federal, né? E esses dias eu atendi um filho de pastor. E aí ele falou, olha, eu me declarei homossexual. E meu pai me levou para fazer cura gay. E aquilo partiu o meu coração, porque eu fiquei pensando, isso não vai resolver o problema desse menino.
Porque não é uma doença, né? Então, às vezes a gente tem essa coisa na nossa mente, na igreja. Se, sei lá, se eu fizer uma oração, se eu levar a fazer alguma coisa, vai sair, porque de repente, não sei, é demônio. Ou pior, né, Carol? Acho que quem tá na igreja há mais tempo já deve ter ouvido gente dizer assim, dá uma surra que resolve. As pessoas já criaram inúmeras alternativas ou inúmeros tratamentos para se combater a homoafetividade, né? E eu tenho certeza que existem muitos cristãos, irmãos nossos, genuínos, gente madura em Cristo Jesus, que luta com a atração homoafetiva e que se uma surra fosse a solução, essa pessoa aceitaria receber uma surra para não experimentar mais o desejo. Se a solução fosse uma oração específica, ela aceitaria receber uma oração específica. Se a solução fosse um jejum de X tempo, a pessoa estaria disposta a dobrar o tempo para se ver livre disso. Nós estamos diante de um pecado. E o pecado, ele é combatido com o perdão de Cristo Jesus e com a graça que nos capacita a lutar, a resistir ao pecado. Então, nesse sentido, a gente precisa usar a graça, permitir que a graça superabunde onde o pecado abunda. Recentemente, acompanhando uma família, vivendo essa experiência, a família vinha perguntando acerca de como tratar um filho numa situação semelhante a essa que você mencionou, mas não era um pastor, era uma família da igreja, que vivia, o filho se identificava agora não mais como um homem, mas como uma mulher. E ele pedia para ser tratado pelo nome feminino que ele havia escolhido agora. E a família dizia não e só o tratava pelo nome masculino, o nome que ele havia, o nome de nascimento dele, né? E a conversa com a família, eles me procuraram dizendo, pastor, eu vou aceitar que o meu filho, chamar o meu filho pelo nome feminino, eu vou estar sendo conivente com a realidade dele. E veja, naquela ocasião, eu pensei sobre a necessidade de a gente manter portas abertas. Afirmar a verdade, mas manter portas abertas. E essa porta aberta pode ser a partir do respeito oferecido para uma preferência da pessoa. Se esse filho, que é um homem, mas quer ser chamado pelo nome de mulher, se ele chegasse em casa e pedisse para ser chamado de Flor, isso não o tornaria, chamá-lo de Flor não o tornaria uma flor. Se ele pedisse para ser chamado de cavalo, chamá-lo de cavalo não o tornaria um cavalo. Então, chamá-lo pelo nome feminino não o tornará uma mulher. Mesmo a prática da homoafetividade não o tornará uma mulher. Uhum. Então, veja, nós estamos de novo diante de uma questão de identidade. Quando uma pessoa tem um nome que a pessoa considera o nome dela feio e ela pede para ser chamada por um apelido, a gente acata isso, porque a gente respeita. Então nós estamos diante de algo... Eu não quero ser simplista, obviamente, mas pensa, uma família que passa a enfrentar esse dilema, se o nome se transforma em uma questão que pode gerar mais conflito, a gente poderia então chamar a pessoa de acordo com o nome que ela gostaria de ser tratada. Para que, eventualmente, em uma crise, na necessidade de busca por ajuda, a família continue sendo um ambiente acolhedor, um ambiente para oferecer ajuda. A pessoa pode saber, eu sei que minha família não concorda com a minha decisão, não concorda com a direção de vida que eu tomei. Mas mesmo discordando, eles me respeitam. Eles até me chamam pelo nome que não é o meu nome, mas o nome que eu escolhi. E talvez não é uma garantia, talvez este respeito abra a possibilidade do diálogo, abra a possibilidade de uma relação. Porque nós somos muito rápidos em romper as relações. Às vezes os pais me procuram os pastores, tentando buscar uma resposta. O que eu digo para o meu filho? Como se uma construção, como se um argumento bem elaborado fosse persuadir aquela menina ou aquele menino a abandonar uma prática homoafetiva. E, gente, vamos pensar aqui quantas vezes nós mudamos de ideia porque alguém nos deu um argumento brilhante. Raríssimas vezes. Às vezes a gente até
reconhece no argumento do outro que o outro tá certo, mas só de raiva a gente vai lá e não abre mão, né? Agora, quando que a gente cede? Quando que a gente renuncia o nosso ponto de vista e acata o do outro? Geralmente é a partir de um diálogo amoroso. É quando alguém que nos ama. É quando alguém que a gente tem certeza que nos ama. É quando nós não duvidamos da legitimidade dos sentimentos da pessoa por nós. Aí a gente para e fala assim: eu não concordo com o que ele está dizendo, com o que ela está dizendo. Mas eu sei que ela me ama tanto que eu vou dar ouvidos. Então veja, quando uma relação familiar se apresenta assim, quando essa experiência passa a compor a realidade familiar, muitas vezes a primeira decisão é: vai para fora, junta suas coisas e vai embora daqui. E nós rompemos o relacionamento, mas o relacionamento é o único ambiente em que a pessoa é capaz de mudar de ideia. A gente tenta argumentar com ela, mas a gente se fecha para a relação. Gente, você vai dar ouvidos para alguém que você não acredita no amor dela? Óbvio, as pessoas vão ter referenciais de amor muito distantes. Mas o dia que esse filho se der conta que, mesmo discordando da atitude dele, da prática dele, os pais o respeitam, esta, de novo, não é uma garantia. Isso pode ser uma possibilidade de proximidade, uma possibilidade de ter aquela pessoa por perto. E eu prefiro essa pessoa por perto do que por longe. Às vezes as pessoas dizem: pastor, o que a gente vai fazer quando os homoafetivos entrarem na igreja? Eles já estão na igreja. Nós precisamos... Eu prefiro que eles estejam dentro da igreja e sistemática e progressivamente ouçam a verdade, ouçam a palavra. Nós não vamos ajustar o nosso discurso à preferência deles. Mas eu os prefiro ouvindo a verdade que nós temos a dizer do que eles longe, sem ouvir a verdade. Porque eu creio que a verdade é capaz de libertar. E a verdade dita em um contexto relacional de amor, ela é potencializada porque ela se encarna. Foi assim que Deus fez. Ele comunicou a verdade se encarnando, virando... Ele podia ficar do céu e regendo as coisas, mas ele decidiu encarnar, tornar-se homem, para personificar a verdade. Nós precisamos, as famílias precisam personificar a verdade do amor de Deus. Um amor que não tolera tudo, mas que é disposto a andar no meio dos pecadores para evidenciar o amor de Deus. E veja, a gente às vezes diz assim: olha, Jesus andou com pecadores, então você deve andar com pecadores também. E a gente tenta se comparar a Jesus nessa metáfora. Mas na metáfora, nós somos os pecadores. Olha, Jesus andou com pecadores. Ele andou até comigo. Se ele andou comigo, não há alguém com quem ele não possa andar. Não há alguém a quem ele não possa redimir. Não há alguém a quem ele não possa restaurar. Uma pessoa homoafetiva precisa de Jesus, assim como uma pessoa heteroafetiva, assim como qualquer pessoa precisa de Jesus e da sua graça, rotineira e cotidianamente. A graça de Jesus, a gente precisa voltar à verdade da palavra de Deus. Você foi falando, eu só fiquei pensando no filho pródigo. Você foi falando, era a única coisa que eu pensava, porque muitas vezes a gente tá na igreja e a gente é o filho que fica em casa. E aí a gente olha e o pai tá ali só esperando. E uma hora que ele volta, todo quebrado, a gente não quer nem saber. Não, eu fiquei aqui, eu fiz todas as coisas certas, eu seguia o manual todinho. E ele perdido, né? Porque eu nunca vou... Imagina, eu nunca fiz aquilo. Cara, agora repara na parábola do filho pródigo. O filho só cai em si quando todo o prazer acaba. Ou seja, o início do arrependimento não foi o anseio pela companhia do pai. Foi pelos benefícios. Mas o que o pai fez? Permitiu que ele voltasse. O começo do arrependimento foi quando ele percebeu os prazeres que ele havia perdido. Então a gente precisa sim permitir que as pessoas que tomam decisões de seguir a sua vida de pecado, nós precisamos permitir que elas sofram as consequências da sua decisão e que elas percebam a perda de privilégios.
percebam que elas trocaram prazeres eternos por alegrias momentâneas. Eu lembro do C.S. Lewis, quando ele escreveu no Cristianismo Puro e Simples, que nós somos como crianças que recebem a possibilidade de um final de semana na praia, mas não vão porque querem brincar numa poça de lama. Quem, em comparação, ia escolher uma poça de lama quando pode ir para a praia? Esse é o ser humano, brincando, tentando encontrar alegria no pecado e perdendo a alegria celestial. Então a gente está diante deste momento. A gente precisa permitir que as pessoas percam privilégios, mas que essa perda de privilégios as desperte para perceber o valor supremo que é ser um filho amado de Deus. Elas talvez precisam dessa experiência. Certeza. E, pastor, então, que encorajamento você daria para as famílias que estão passando por essa questão, né? Com algum filho ou com alguma pessoa muito querida? Não se envergonhem. Pessoas tomam decisões e essas decisões fogem da capacidade dos pais. Nem tudo que acontece é culpa dos pais. As pessoas são autônomas, elas tomam decisões e elas vão arcar. Não tenham vergonha de assumir que vocês vivem com um pecador dentro de casa, porque o seu filho homoafetivo não é a única pessoa pecadora que tem na sua casa. Você e o seu cônjuge também. Você não se envergonha por conta de outros pecados, de reconhecer essa pessoa como seu filho, ou como sua esposa, ou como seu esposo? Por que esse pecado te faz ter vergonha de identificá-lo como alguém da sua família? Então não tenha vergonha. Não permita que essa vergonha o afaste da comunidade. A igreja é fundamental. Não deixa de convidar o seu filho para ir à igreja. Continua levando, insistindo amorosamente para que o seu filho vá à igreja. Mas ele vai chegar lá e vai ficar mexendo no celular o culto inteiro. Deixa ele ir ficar mexendo no celular o culto inteiro. Alguma coisa pode ser que fique. Porque indo à igreja, ouvindo a palavra, pode ser que alguma coisa fique. Agora, não indo à igreja, não ouvindo a palavra, com certeza nada vai ficar. Então eu prefiro o risco dele ouvir alguma coisa do que a certeza de que ele não vai ouvir nada. Então, não tenha vergonha e continue insistindo na igreja como um ambiente de acolhimento. E se ele sofrer preconceito, são outros pecadores que vão pecar. Então a graça que você espera que o seu filho receba, ofereça para aqueles que pecarem contra o seu filho também. Continue lendo as Escrituras. Continue encontrando a sua identidade nas Escrituras, porque assim como o seu filho talvez esteja vivendo uma crise de identidade porque não ouve a palavra, pode ser que você passe a basear a sua identidade na sexualidade do seu filho. Agora eu sou o pai de uma pessoa gay. Isso não é o que você é. Você é um filho amado de Deus. O seu filho não é a afeição. O seu filho não é a atração sexual dele. O seu filho precisa de Jesus. Então, não desistam de Jesus. Pais e filhos. Acho que caberia dizer isso, inclusive, a pessoas que estão lutando com a atração homoafetiva. Continuem buscando na palavra de Deus a sua identidade, o definidor da sua identidade. Você falou isso, eu lembrei que eu conheci uma moça numa viagem que eu fiz recentemente, e ela contando a experiência dela, né, que a filha dela chegou em casa da escola e falou assim: mãe, eu sou lésbica. Ela disse que ela ficou congelada, pensou: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou dizer? Ela falou: minha filha, nós vamos orar por você, pela sua vida, e daqui em diante, todos os dias, nós vamos fazer culto doméstico nesta casa. E a gente vai procurar entender de Jesus quem você é. Se você realmente é ou não é. E disse que a menina foi embora e ela ficou desesperada, ela chorou, conversou com o marido, e ela falou: e agora? O que a gente vai fazer? E eu achei muito interessante que ela seguiu, sem saber, ela seguiu esse caminho, né? Exatamente. E todos os dias ela falou: cara, eu parei a minha vida inteira. Eu fazia muitas coisas, eu era muito ocupada,
Eu larguei tudo que eu fazia. Eu falei pro meu marido, a gente vai viver na magrela, mas a gente não vai perder essa menina. É isso. E no caso dela, que é muito nova, na escola, queria experimentar coisas novas, porque hoje em dia, infelizmente, eles experimentam, mas na nossa geração não era diferente, todo mundo ficava, o pessoal queria esse tipo de experiência, e hoje eles experimentam outras coisas. E ela disse, olha, foram 6 meses, todos os dias, fazendo devocional de manhã com ela, orando no caminho da escola, sendo muito intencional em expor ela as escrituras. E ela entendeu, não, a minha identidade não está afirmada nisso, eu não preciso, né, disso. Mas no caso dela, ela estava só experimentando. Não é a luta, ou não sabemos, né? Quem sabe no futuro. Não era. E ela já olhou que ela tem um menor. Ela falou, a gente não vai parar de ser intencional na exposição deles às escrituras. Para que a gente não fique só combatendo problemas, mas criando soluções. Em vez de chamar o bombeiro, vamos fazer uma edificação que resista ao fogo ou que não crie o incêndio, né? Então a gente precisa ser menos combativo e se preparar mais. Muito importante, né? Ai, gente. Já acabou? Infelizmente. Já chegamos aqui ao final do nosso podcast de hoje. Pastor, muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por compartilhar tanta sabedoria, né, com a gente. Eu tenho certeza que muitas vidas realmente foram edificadas. Um tempo muito precioso aqui, falando sobre as verdades que Deus já nos revelou, né? Amém. E a gente espera, viu? Outras vezes aqui. Você é muito bem-vindo. Por favor, conte comigo. Foi uma alegria participar. Das coisas que eu mais amo fazer na vida é afirmar a palavra de Deus. Eu tenho sido vítima, no melhor sentido da palavra, disso que eu tô dizendo. Eu quero que a palavra de Deus defina a minha identidade. Por isso eu gosto de afirmá-la, porque eu preciso da palavra de Deus, né? Nós precisamos. Então, uma alegria poder fazer isso aqui com vocês. Eu espero que esse conteúdo seja uma bênção na vida das mulheres, das pessoas que vão ter contato com o conteúdo. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pergunta pra ele depois, tá? Sim, e compartilha. Se você pensou em alguém, né? Compartilha aí esse vídeo, porque quanto mais pessoas tiverem acesso à palavra de Deus, mais a gente avança aqui no reino, né? Para a glória do Senhor. Então, muito obrigada por hoje e te esperamos na próxima semana. Até lá, hein? Um beijo.